Bom dia, amados. Bom dia, gente boa. Que a graça seja plena na sua vida nessa segunda manhã de domingo de novembro de 2020. Chegando já ao final, não é isso? Domingo passado, nós estudamos os meios particulares da graça de Deus. Nesse domingo, nós vamos estudar os meios públicos da graça de Deus. O texto continua sendo o mesmo, lá de Efésios, capítulo 2, versos de número 10, tá? Eu sei que você tem a sua Bíblia, você para aí, faz a leitura, depois você volta para cá. Voltou? Fez a leitura? Mantenha a sua Bíblia aberta, ok? Deus, ele jamais tensionou que o verdadeiro crente, ele vivesse sozinho. Após a ascensão de Cristo, os apóstolos, eles saíram por todo o mundo implantando igrejas, ou plantando igrejas, né? Falando da graça de Deus, falando do amor de Deus, falando das misericórdias do Senhor. Estabelecendo presbíteros em cada uma delas para que eles continuassem a obra naquela região e eles iam a outra região. Eles fizeram isso para que os crentes novos fossem fortalecidos, fossem encorajados, fossem guiados, fossem instruídos e, acima de tudo, adorassem a Deus juntos. Então, reunir-se para a adoração é o primeiro meio público da graça de Deus. Deus, e não os homens, ele ordenou que por intermédio da reunião coletiva para adoração, o crente recebesse bênção e ajuda divina para os dias futuros. Reunido, o povo de Deus receberia não somente a bênção dele, mas também se fortaleceria mutuamente. Os cristãos receberam a ordem de não abandonarem e se reunirem para adorar publicamente ao nosso Deus. Historicamente, as igrejas cristãs sempre adoraram no domingo. Foi o primeiro dia da semana, que era domingo, que o Senhor Jesus ele ressuscitou dos mortos e assegurou a ruína do domínio do nosso inimigo, o inimigo da minha vida, o inimigo da sua vida. 50 dias após a ressurreição de Cristo, e no Pentecostes, novamente o primeiro dia da semana está presente. O Espírito Santo veio sobre os crentes para enchê-los de poder. Desde então, os cristãos se reúnem aos domingos, o primeiro dia da semana, o melhor e mais admirável dia da semana para adorar o primeiro, o melhor e mais admirável dos seres, o Senhor Deus dos exércitos, seu Filho Jesus Cristo, ok? Os elementos da adoração pública são leitura pública das Escrituras, acompanhada de pregação e ensino, acompanhada de cantar salmos, cantar hinos e cânticos espirituais, ofertas e orações. Na leitura e exposição das Escrituras, por exemplo, Deus ele fala conosco. Nos cânticos, ofertas e orações, nós falamos com Ele. Ainda que esses dois elementos da adoração são importantes, o mais relevante deles é a pregação da palavra. É quando Ele fala com você e comigo através da iluminação do Espírito Santo de Deus, que está aí na sua Bíblia, que é o primeiro meio particular da graça. Nossos pais entenderam isso quando escreveram: o Espírito torna a leitura, em especial a pregação da palavra, um meio eficaz de convencer e converter os pecadores, edificando-os em santidade e conforto. Breve Catecismo de Westminster, a pergunta 89. Todo mundo fala só da primeira, né? Essa é a pergunta 89. O segundo meio público da graça são as ordenanças do Evangelho. Uma ordenança é um costume e prática iniciada pelo Senhor Jesus enquanto ele esteve na terra. Nas verdadeiras igrejas do Senhor Jesus, há apenas duas ordenanças, o batismo e a Santa Ceia. O batismo é a primeira ordenança instituída pelo Senhor Jesus enquanto esteve entre os homens. Ele ordenou que o batismo fosse realizado por seus apóstolos e igrejas até o fim do mundo. Mateus 28, verso 18 até o verso 20. Uma pessoa não pode negligenciar o batismo. A primeira ordenança de Cristo. O batismo é realizado com água, que é um simbolismo de pureza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é um simbolismo ou é um sinal espiritual. Então a água é um sinal ou um simbolismo de pureza. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o sinal espiritual na sua vida. É o selo do Espírito. O batismo sempre foi aplicado àqueles que se arrependeram e creram
e para aqueles que forem convertidos e salvos. O batismo é reservado somente para os crentes e seus filhos, tá? Por herança divina. Essa ordenança foi designada a ser um testemunho para o mundo, a fim de demonstrar que somos seguidores de Cristo e fortalecer nossa decisão de segui-lo. Outro meio é a ceia do Senhor. Ela é a segunda ordenança instituída pelo Senhor Jesus, enquanto esteve aqui na terra. É um meio divinamente designado para fortalecer a fé exercida pelos crentes. A ceia do Senhor não é um sacrifício oferecido a Deus, e sim apenas uma comemoração daquela oferta que Cristo fez de si mesmo, uma vez por todas na cruz, em pagamento dos nossos pecados. Sempre que participamos da ceia do Senhor, nós o fazemos em memória dele, registrado lá, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, do verso 24, 23 em diante, até o 31. E por isso, amados, os elementos da ceia do Senhor são o pão e o vinho. São apenas símbolos. Cada elemento representa um diferente aspecto do sacrifício de Cristo. O pão, por exemplo, simboliza o corpo transpassado e morto do Salvador, por causa de nossos pecados. O vinho representa o sangue de Cristo, que foi derramado a fim de purificar os nossos pecados. Não existe nada mágico no pão e nem no vinho. Eles não se alteram, não se transformam de forma mágica, não, tornando-se literalmente o corpo e sangue de Jesus. Eles permanecem aquilo que eles mesmos são: pão e vinho. Um cuidadoso estudo das Escrituras demonstra as exigências para se participar da ceia do Senhor. A pessoa tem que ser verdadeiramente convertida a Cristo, batizada, alguém que está procurando andar de maneira agradável a Deus e membro de uma das igrejas de Cristo. Devemos lembrar que essa ordenança não foi dada a indivíduos, e sim a igrejas locais e seus membros. Quando você vai participar da ceia, você tem um momento em que você pede perdão particular a Deus. E promete, através desse pedido de perdão, que não vai fazer mais determinada coisa. Aí você vai participar da ceia. Porque ele está pronto a te perdoar. Porque ele sabe exatamente o que nós chamamos de intuito do coração, mas é aquilo que está na sua mente. Ele sonda a sua mente e sabe se você está pedindo perdão a ele de forma verdadeira e sincera. E ele sabe também que você vai mudar. Você está arrependido e quer mudar a sua trajetória. A pessoa tem que ser verdadeiramente convertida para participar disso. Comunhão é o terceiro meio de graça público. O povo de Deus, ele procede de todos os tipos de pessoas. Todavia, existe algo que os une em Cristo. Eles são um. Cristo os amou com amor eterno e os atraiu com bondade. Todos os obstáculos foram removidos até a eleição, a redenção e a salvífico, amor de Cristo. Comunhão significa compartilhar juntos. Comunhão não significa reunir-se com os outros crentes para falar sobre esporte, diversão, clima, economia ou política, embora não exista qualquer prejuízo em fazer isso. Comunhão é compartilhar de coração uns com os outros as coisas do Senhor Jesus e de sua palavra. A singularidade da comunhão cristã se encontra em sermos capazes de conversar e compartilhar juntos as alegrias, a felicidade, as vitórias, os problemas, as tentações, as tristezas e as bênçãos no andar com Deus. Provérbios 27:17 diz assim: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Desfrutar comunhão com irmãos e irmãs em Cristo em uma igreja local é semelhante a isso, ao que Salomão disse lá em Provérbios 27:17. Outro meio público da graça, que é o quarto, é a oração coletiva, aquela que nós nos reunimos com o nosso Pai amoroso, sábio e gracioso, que habita nos céus, que habita também em nossos corações, e podemos desfrutar das orações uns dos outros, participar da oração do outro irmão, participar da oração da outra irmã,
participar da oração juntos, em clamor a Deus, com uma pessoa pedindo e as outras participando juntos. Isso é louvor em adoração, em oração ao nosso Pai. Os meios particulares da graça, amados, nos foram concedidos para sustentar-nos em nossa vida cristã diária, em um mundo de atividades cotidianas. Particular. Os meios públicos da graça são para nosso benefício na igreja local pertencente ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, praticá-los agora resultará em crescimento e frutificação de nossa vida cristã, de nossa vida espiritual. Utilizar esses meios designados por Deus redundará em glória para Ele, expansão de seu reino e nos proporcionará retidão, paz e alegria. Lembrando, amados, os cristãos devem estar no mundo sem se tornar parte dele. Que Deus te abençoe nessa segunda manhã de domingo, em nome de Jesus.